Quando que a gente escolhe um Ryzen 7 e quando que a gente escolhe um Ryzen 9? Cada processador, seja ele da Intel ou da AMD, mas aqui a gente vai estar focando um pouco mais na AMD, tem algumas especificações que você pode olhar, como por exemplo, quantos cores tem, quantos threads tem, às vezes algum core diferente, como na Intel tem ali os E-cores, os P-cores, qual que é o clock desses processadores, quanto de cache eles têm, e assim você consegue ter uma parametrização do quanto você precisa para o seu computador. Se o seu objetivo é jogar, a maior parte dos jogos não vão fazer uso do que mais do que 3, 4, 5 cores. Muito difícil eles utilizarem mais do que isso. Só que daí, quando que você faz para conseguir mais performance ainda? Você tem que pensar em outros aspectos, como por exemplo o clock, que é bem importante, mas tem um fator que está sendo cada vez mais discutido, que é cada vez mais importante para atingir altas taxas de FPS nos jogos, que é o cache. E é isso que os processadores como esse aqui, o 5700X3D, conseguem te entregar. Por quê? Porque ele tem um cache 3D empilhado em cima, o que vai aumentar e muito o cache L3 dele. Enquanto um processador normal tem ali em torno de 32 MB de cache, esse aqui já tem 96 MB de cache, o que é um cache muito maior e o que permite que ele consiga um FPS ainda mais alto do que um processador que não tem tanto cache assim. Você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é o cache? O cache é basicamente outra forma de memória que o seu PC tem. Então, no caso, você tem uma memória que seria uma memória de disco, né, ou de seu disco rígido, onde ficam os arquivos e tudo mais, é um tipo de memória, é uma memória que a gente chama de não volátil, ou seja, ela não some do nada. Você tem a memória RAM, que é o que a gente conhece como memória volátil também, que é uma memória que está ali do lado do processador, mas você tem uma diferença de tempo entre o seu processador solicitar alguma informação, ele ir buscar na memória e a memória devolver essa informação. E você tem o cache, que é basicamente a mesma memória ali que você tem ali, os seus 8, 16, 32 GB, só que ela fica do ladinho do processador. Então o que isso permite? Isso permite que o processador pegue mais informação, já deixe armazenado dentro dele, assim ele não precisa fazer o percurso de ir perguntar para a memória e voltar com a informação. Essa parte ali, mesmo parecendo pouco, nossa, são 96 megas, não cabe quase nada, mas como se trata de instruções do processador, cabe muita coisa e isso facilita muito ali ele saber o que ele vai precisar fazer e tudo mais, e assim aumentar ainda mais o seu FPS nos jogos. Então, nesses casos onde você tem um cache maior, já está comprovado, mais comprovado, não só nos Ryzen 5000 no M4, como também nos Ryzen 7000 e muito provavelmente a gente vai ver isso nos Ryzen 9000 também, que o Ryzen 7 vai acabar sendo melhor do que o Ryzen 9. Mas por que no 7000 o Ryzen 7 é melhor que o Ryzen 9, sendo que no 7000 você tem o 7950X3D, que é um processador que é um Ryzen 9 que também tem cache 3D? Porque lá você tem um outro problema chamado scheduler do processador. O que é isso? Basicamente seria a agendinha do processador. Então o processador, assim como você, tem várias tarefas que ele tem que cumprir e ele vai como se fosse checando ali e ele vai instruindo assim. É como se fosse o scheduler fosse o gerente ali de uma empresa e ele fala assim: core tal, hoje você tem que fazer tal coisa, core o outro ali, o Core X vai ter que fazer uma coisa, o Core Y vai ter que fazer outra coisa, e ele vai dando tarefas para esses cores, e assim ele consegue indicar ali para você ter a performance mais adequada. Só que o problema é que o scheduler do Windows, do jeito que está hoje, ele não está conseguindo tão efetivamente identificar qual é o core que ele precisa colocar ali o seu jogo e qual core que ele não precisa colocar, porque por padrão do Windows ele prefere os cores com mais frequência, com um boost maior. Só que esse core com mais frequência, no caso do 7950X3D, ele acaba sendo o core que não tem o cache 3D, o que faz com que às vezes o Windows erroneamente coloque o jogo no core errado, fazendo com que você tenha menos performance, e por isso você tem que fazer alguns trabalhos para ele literalmente estacionar, né? Ele vai fazer core parking, né? Ele vai parar ali os cores do 7950X3D para você ter a performance similar ao 7800X3D, só que você não vai precisar de fazer todas essa enrolação no 7800X3D, que acaba fazendo com que ele tenha mais performance e atualmente seja o rei dos jogos ali, o nosso querido 7800X3D. Deu para entender por que o Ryzen 7 consegue ser melhor do que o Ryzen 9? Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso ficou alguma dúvida, deixe aquele like. E claro, se você quer aproveitar ali e comprar ali o seu Ryzen 7, o Ryzen 9, cola ali com a gente nas lives da Tera, toda terça e sexta às 14 horas. A gente vai estar aqui te esperando com diversas promoções e quem sabe não aparece ali aquela promoção de processador que você está precisando para dar aquele up para o seu PC. Lembrando que você também pode utilizar nossos outros canais de oferta como Telegram, WhatsApp, onde você também vai receber ali todos os dias as diversas promoções que a gente tem aqui na Tera e sempre estar por dentro do que tem de novo para você. Vou ficando por aqui, um abraço, fui!